Da Wonder, esse é o caso bizarro. Da Wonder, esse é o caso bizarro e hoje eu estou aqui com o André. Uhul! Ah, que alegria, hein? Sempre uma alegria. Sempre uma alegria e sempre um surto, né? Não, eu tô pronto, assim, eu cancelo todos os meus compromissos. Quando chega a mensagem da Mabê, eu falo assim, gente, tá tudo bem. Eu vou. Eu vou. Não sei se eu vou voltar, eu não sei como eu vou voltar. Toda vez que eu venho aqui acontece alguma coisa surreal em seguida, então tô preparado. Eu amo, e toda vez que você vem as pessoas falam, ficam enlouquecidas, tipo, não tem que trazer o André mais vezes. Eu falo, gente, tem que vir devagar, não é sempre assim, porque é um acontecimento, né? É isso. Lá no Donos da Razão, porque eu tenho o Donos da Razão lá com a Foquinha também. Quando a Mabê vai, é um acontecimento. Às vezes, elenco fixo, calma. As pessoas não cansam. Aí vai 3 seguidas, fala, gostava do André antes. Exatamente. Agora Bom, então a gente vai começar com o nosso Jornal Bizarro. Com uma notícia um tanto quanto inusitada. Da última vez que eu vim aqui, tinha a pessoa que confundiu a linguiça. Gente, que era? Como rendeu, né? Achou cobra, que era uma... Que era cobra, era uma linguiça. Era uma linguiça, exato. Tá, não era o contrário. E aí virou toda uma teoria da conspiração do governo. Nossa, gente, sério, ouçam esse episódio. É com o André e o Lusca. Tá inesquecível. Bom, o seguinte. Homem é multado por cantar música dos anos 90 enquanto dirigia. Um homem do bairro de Saint-Laurent, em Montreal, no Canadá, pode ter tomado uma das multas mais incríveis da história. Em setembro, Taufik Moala, sei lá como que fala esse nome, foi até a rede de supermercado Próvigo para comprar uma garrafa d'água. Normal. Tá bom, até aí tranquilo. No caminho, ele decidiu cantar a música Gonna Make You Sweet, Everybody Dance Now. Aquele que é Everybody Dance Now, tum, tum. Gente, eu não posso pôr música aqui, pois vai tocar no YouTube. Mas essa música, ela é icônica. E ela é um grito estridente, né? Tipo, não é uma coisa assim normal. Que é do grupo CNC Music Factory. Eu não sabia que era dessa banda, mas é um grande hit. Aquelas músicas que você nunca sabe quem canta, mas você só sabe que ela existe. Mas todo mundo cantava. Isso. Na baladinha, na minha época. Eu não era dessa época não, mas me contaram. Me contaram, fiquei sabendo. De repente, o Moala ouviu sirenes atrás do seu veículo e ficou confuso. Eu achei que queriam que eu desse passagem, mas eles usaram o megafone e disseram, por favor, vá para a direita. Eu parei e 4 policiais vistoriaram meu veículo e perguntaram se eu estava gritando. Gente, nossa, as autoridades checaram a placa e a licença de motorista e voltaram com uma multa de $149 canadenses por gritar em seu carro e perturbar a paz. Que paz de quem? Gente, aí ele continuou assim, eu não sei se a minha voz era muito ruim e foi por isso que eu levei a multa. Mas eu fiquei chocado, entendo que é o trabalho dele saber se tudo está bem, se eu sequestrei alguém, se tem uma pessoa correndo perigo, mas nunca esperaria que eles fizessem isso. Mesmo tendo sido parado sem entender, o homem conseguiu manter a calma e encarar a situação sem causar nenhum alvoroço. Não gritou. Não gritou. Eu disse obrigado, porque sei que posso recorrer da multa. Eles estão fazendo só o trabalho deles. Agora, Moala espera uma data para que a justiça possa lhe ouvir. Curiosamente, ao contar para sua esposa da infração, ela disse que não ficou surpresa pelo fato das habilidades vocais do marido terem resultado em multa. Ela me contou que se fosse pela cantoria, eu teria recebido uma multa de $300. Gente, que esposa. A gente já sabe quem denunciou pro próprio marido pras polícias. A gente sabe quem ligou pra polícia. Gente, realmente, é uma música muito intensa, mas será que chega ao ponto de perturbar a paz? Mas ele tava de vidro aberto, provavelmente, no carro. Acho que tava, né? Porque aí a gente tem que começar agora a pensar como que você consegue perturbar. E 4 policiais, né? 4 policiais, exato. Não tem nada pra fazer. O que tá acontecendo nessa cidade? É isso. Que a gente tá multando uma pessoa que canta um hit dos anos 90. Eu acho que falta descobrir isso mesmo. Porque descobrir, né? Se fosse aqui no Brasil, você ia falar assim, eles foram pra ganhar alguma propina. Eles inventaram uma multa, assim, não, mas eu posso te liberar e tal. Nesse caso, não. Eles realmente acharam que eles estavam fazendo algo benéfico pra sociedade. E aí eu me pergunto, será que não estavam mesmo? Será que talvez ele não estivesse cantando de um jeito que estivesse perturbando a paz da sociedade? Então, mas será que ele não poderia estar cantando de um jeito que a sociedade ia se sentir mais feliz? Porque é o tipo de música... Ele tava cantando o Vini Mexe a Cadeira, né? Ele não tava cantando... Que seria maravilhoso, né? Também. Mas, tipo, eu ficaria muito feliz na rua se passa uma pessoa cantando uma música que eu gosto.
Mas, por exemplo, imagina que você tá sentado num bar, tá? Você tá sentado num bar em Pinheiros, que é um bar na rua. E, de repente, para um carro do seu lado e o cara começa a gritar casca de bala. Pô, eu ia gostar muito, hein? Você acha que você entraria no ritmo ou você acha que você ligaria pra polícia? Não, eu entraria super. Você entraria? É, super. Porque Casca de Bala é uma música gritante também. Eu acho que não nesse nível, porque realmente essa é um nível muito estridente. Talvez uma Pablo Vittar. Putz. Que eu também entraria total no ritmo. Qualquer uma da Pablo eu vou também. Eu não acho que… Ou seja, não nascemos pra ser policial no Canadá. Não nascemos pra ser policial no Canadá. Eu acho que é isso. Me conta, gente, o que vocês acham? Vocês acham que ele mereceu a multa? E você sabe quem virou policial lá no Canadá, né? Quem? O jacaré do El-Chan. Olha! Sabe essa história? Será que foi ele? Não. Aí a gente pode já criar uma relação aí da coisa, né? Porque eu sabia que ele tava nos Estados Unidos uma época e que eu lembro dele dar uma entrevista falando que ele queria morar no Canadá. Então ele eu não sei agora nesse momento, a notícia deve ter uns 3, 4 anos. Eu lembro que eu já cliquei nesse link e era real. E o jacaré virou um oficial no Canadá. Então, talvez um desses 4 policiais pode ser o jacaré. Mas se você estiver gritando uma música do El-Chan, acho que ele vai ficar… Acho que ele não ia querer multar. Eu não sei quais são os traumas que ele tem com o Padre Washington e a galera. Pode ser. Pode ser uma questão pessoal do policial. Teve uma volta, né? Teve como é que fala? Um reunion. E aí a gente descobriu por quê, né? Porque lá no Canadá não acontece nada. O policial trabalhar, ele tem que ficar dando multa quem tá cantando música, ele teve que voltar pro Brasil pra ganhar dinheiro. Bom, vamos agora pros causos. E o primeiro é o terapeuta, porém depende. Então, meu Deus. Oi, Mabê e André. Eu sou a Sunny, um nome inventado, né? Então ela diz aqui que todos os nomes dessa história são inventados. Vamos ver se ela é boa de criatividade. E venho relatar o meu único caso bizarro sem ameaças demais. Comecei a escutar o podcast por conta da minha irmã, e um dia conversando com ela, a memória simplesmente se desbloqueou da minha cabeça, que ama desassociar de traumas. Antes de começar, vou dar um contexto geral. Em 2011, eu com 16 anos comecei a ter o que entendo hoje como crise de pânico e ansiedade. Por não ser muito falado nessa época sobre isso, ninguém da minha família entendia o que acontecia comigo. O que eram as crises frequentes de choro e a vontade de não sair de casa nem ver as pessoas. Para tentar ajudar a filha em crise, minha mãe me levou na sua terapeuta. Agora eu vou fazer uma pausa para explicar quem era essa pessoa ainda tão misteriosa para mim. Essa mulher chamada Inês se dizia uma terapeuta holística que tinha um grande conhecimento da psique humana e, de quebra, visões do que iria acontecer com seus pobres pacientes desesperados por ajuda. Meio evidente. Eu acho que eu acho que é uma coisa, muita coisa, né? É um pacote, né? É um pacote. Ela dá um desconto e aí você faz várias coisas. Faz várias coisas, vamos lá. Minha mãe começou a ter sessões com ela após um período de depressão, logo quando a mãe dela, minha avó, faleceu em 2005. Por ser muito envolvente, essa terapeuta manipulou a minha mãe para trazer meu pai também para essa rede, quase seita, que ela criava. Eu amei que começou como uma terapia e agora já é uma seita. É tudo menos uma terapia, né? Após essas minhas crises, chegou a minha hora de entrar e ser envolvida por essa serpente. Claramente ela odeia a terapeuta. Inês odiada. Durante muitos anos, muitos mesmo, eu mantive essa relação doentia e de uma enorme dependência com essa louca profissional. Tudo que fazia na minha vida era antes passado e aprovado por ela. Gente, além de mim, minha mãe e meu pai também ficaram nesse ciclo. Parece o que muita gente fala, né? Que vive com pastor na igreja, tipo assim, ou que vive em seitas. Constelação familiar. Tipo assim, gente, você passar todas as… Imagina, todas as suas decisões ser passado por uma terapeuta, isso não existe. Não. Isso aí é esquisito. Anos se passaram, em 2020, como todos lembram, chegou a pandemia da Covid e com isso a falta de contato social. Porém, eu mantive as sessões online. Meus pais conseguiram se livrar por falta de afinidade com a tecnologia. Eu estava na minha segunda faculdade na época e tinha acabado de voltar de um semestre fora do país. Decidi que era hora de encontrar um estágio e comecei a aplicar em vagas. Nesse meio tempo, eu estava num namoro à distância, fudido e tóxico, com uma pessoa que ficou nesse país onde eu morei por 6 meses.
Trancada em casa como muitos brasileiros, continuei na minha rotina de encontrar uma direção na vida, ainda fazendo as sessões com essa doida. Lá para agosto, setembro, eu e uma amiga entramos num processo de estágio de uma grande empresa. Eu estava muito investida, eu tinha certeza de que aquele era o lugar certo para mim. Nesse meio tempo, o namorado fudido terminou comigo pela 1000ª vez e eu estava arrasada. Como toda desgraça não é pouca, chegou a resposta da vaga e eu e minha amiga não tínhamos passado. Fiquei arrasada e chorei muito. Nesse mesmo dia, a manicure que prestava serviço para nós há mais de 10 anos veio para minha casa fazer a unha das mulheres e me encontrou muito magoada. Minha mãe e irmã fizeram as respectivas unhas e depois saíram para trabalhar, deixando eu sozinha com a manicure. A manicure também é uma médium de incorporação. Gente, tá cercada de gente aí também. Chega! Que já havia mostrado seus poderes para nós mais de uma vez, algo que não assustou minha família espírita. Durante o serviço, ela me perguntou se estava bem e o que tinha acontecido. De má vontade, comentei as coisas que estavam me afligindo, e ela, do nada, mudou a voz e começou a me avisar de uma cobra que envolvia minha família. A serpente aí. Ah lá, a serpente. Ah, como vem? Ela relatou fatos que ocorreram com essa terapeuta, coisas que eu nunca tinha comentado com ninguém. Me aconselhou a sair desse ciclo, que a minha vida nunca ia andar pra frente se eu seguisse com ela, e me deu outros muitos avisos. Incrédulo, aceitei os conselhos que me deram. Gente, ela só foi fazer uma unha e ela saiu assim. Putz, eu fico doido com isso. Ela me benzeu e foi embora. E sim, nesse meio tempo a minha unha estava sendo feita, terminei ungida e com a unha belíssima. Chorei muito quando meus pais chegaram, eu abri meu coração e pela primeira vez conversamos sobre esse trauma. A vida seguiu, cortei contato com essa terapeuta e 2 meses depois eu consegui um estágio e um apartamento para morar sozinha pela primeira vez. E sabe o mais louco? A terapeuta faleceu no último dia de 2020. Sonhei algumas vezes com ela me perseguindo, pedindo meu perdão, mas é algo que ainda não consegui dar. É isso, estou bem, com um psicólogo de verdade me cuidando. Obrigado por lerem meu caso. É melhor falar, tá tudo bem, descansa aí, porque, né? Perdoa, agora que ela morreu, dá pra perdoar. Agora que já foi agora também, que é a hora de perdoar, senão ela vai ficar aí no teu pé. Exatamente, acho que é bom dar uma despedida, mas também tudo no seu tempo, porque vai lá saber o quanto mal que essa mulher fez pra você também. E isso faz quanto tempo? Tem a data aí de alguma coisa? Ela fala que foi em 2020, né, que ela parou de... Então já faz 4 anos. Né, então, porque é muito louco o tanto de terapia alternativa dos últimos anos que foram criadas aí pra ganhar dinheiro das pessoas, né? Exatamente. Principalmente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Ainda mais com uma coisa, tipo, quando é uma parada que envolve você, começa a envolver um monte de gente da sua família, que tá todo mundo lá, é pirâmide, gente. Não tem outra discussão, sabe? Tipo assim, isso pra tudo. Até pra, sei lá, tipo assim, tem médico que promete fazer... Sabe, um monte de coisa, fazer tipo plástica, faz plástica na sua irmã, na sua prima, na sua tia, na sua avó. Isso também é um jeito de ser seita, sabe? Também é um jeito de prender a sua família ali com eles. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente deixa essas pessoas entrarem na nossa vida mesmo, né? E cuidar das nossas coisas. Porque, gente, essa mulher, assim, nada contra a pessoa ser terapeuta e ter outras coisas, mas assim... Você não pode ir numa terapeuta que fala que ela tem visões sobre pacientes. Isso não é certo, sabe? Tipo, desculpa, não é ciência isso, mano. Tipo, uma coisa você tá estudando e você pode falar, tipo, sabe, pra ajudar aquela pessoa. E a outra sei lá, eu acho complicado, assim. A gente não pode hoje em dia misturar. A gente fala, façam terapia com pessoas que são terapeutas. Exatamente. E assim, uma vez por ano eu faço o meu mapa astral, eu falo com os bruxos lá, e eu adoro, eu acho isso maravilhoso. Mas é aquilo, não tem ninguém me prendendo, não tem ninguém, sabe, tipo, tomando... Mas você não fica apegada você vai tomar uma coisas? Decisão. Não. Não te induza, tipo... Não, eu fico... Assim, claro, às vezes eu fico assim, pô, nesse mês vai acontecer um treco aí ou tal. tipo, isso aqui tá acontecendo porque aquilo lá, você começa a projetar coisas... Mas às vezes é bom, porque você... Eu acho que não muito, assim. Acho que antigamente eu levava mais a ferro e fogo. Hoje em dia, eu sei que, tipo, não necessariamente sabe? Tanto que eles mesmos falam sobre isso. Tipo, olha, é uma tendência, é o que eu tô vendo aqui, pode ser que aconteça. Mas as nossas atitudes, o nosso ambiente que a gente tá, tudo pode mudar e pode interferir. E eu gosto de acreditar. Tipo, eu gosto, me faz bem. Mas eu não ponho todas as minhas energias nisso, entendeu? Tipo assim, eu não mudo de ideia do tipo assim, eu ia fazer isso, mas aí falou que tal coisa é melhor num tal mês. Isso eu não faço.
A única coisa que eu respeito… Eu gosto. Quando chega numa única coisa, vai vir alguma coisa realmente boa. A única coisa é assinar contrato na época que não pode assinar contrato. Porque tem uma época que falam que você não pode assinar contrato. Mas é uma época pra todo mundo ou é uma época de cada pessoa? Tem tem a sua época. Uma época e tal. Mas geralmente, assim, quando você tá Mercúrio retrógrado, você não pode assinar contrato. Tá. Então, quando eu assinei o primeiro contrato do Caso Bizarro, eu lembro que chegou numa segunda-feira e o Mercúrio retrógrado acabava na terça-feira. Eu falei, eu vou assinar na quarta. Entendi. Aí eu esperei até quarta. E olha o sucesso aí hoje, né? Olha onde a gente chegou. Tá vendo? Se tivesse assinado na segunda, teria mudado alguma coisa? Provavelmente não. Tá. Não, mas a gente não sabe. Mas não sabe, né? Deu certo. Então, o negócio de assinar contrato, eu acho que a gente tem que levar a sério. Falam também de casa, de assinar, comprar casa. Eu nunca comprei uma casa, mas se um dia eu fosse comprar uma casa, eu ia olhar essa coisa da data. Tá. Mas fora isso, é tranquilo. Tá bom. Então, anotado. Já do nada, né? Mas falando sério, gente, é isso. Acho que acreditem no que vocês quiserem acreditar, só não deixe nada interferir na tua vida e mas essa é a parte nas difícil, suas decisões. Né? Essa que é a parte que é complicadinha. Essa é uma maturidade que você tem que não é todo mundo que tem, não. É que é fácil, né? É fácil também você, eu não preciso fazer tal coisa porque isso vai acontecer mesmo. Às vezes é fácil você pôr nesse lugar, né? É cômodo, bem cômodo. É cômodo. Mas aqui, gente, aqui é vida real. Próxima história? Bora. E o título dela é Ela Morava na Minha Casa. Pronto. Já começou, né? Olá, Mabê e André. Eu sou o Robin, tenho 26 anos. Será que ele inventou o nome? Será? E é o Robin que tem um H ali no meio. Pode ser numerologia também. Vai saber, pra botar um H no meio? O Robin não tem H, né? O Robin do Batman não tem. Não. Até os meus 15 anos morei na casa da minha avó com os meus pais. Era um sobrado grande e bem antigo, construído em meados dos anos 30, que incluía escadas de madeira maciça, móveis coloniais e tudo que uma casa de filme de terror poderia pedir. Eu ia falar isso. Exatamente. Riqueza de detalhes pra mostrar que não era um lugar muito legal. Mas pra mim, uma criança criada com Arquivo X e Goosebumps, estava ótimo. Lá para os meus 9, 10 anos, em um dia comum, eu estava fazendo o caminho do meu quarto para a cozinha, quando, até chegar no meio do corredor, vi alguém na minha frente, indo para o escritório e atravessando a porta dele. Era uma menina loira, sempre é, né? Com roupas claras e simples. Por incrível que pareça, não me assustei e também não liguei muito. Na minha cabeça, se fosse um espírito, já deveria morar ali antes de mim. Então quem seria eu para pedir que ela saísse de casa? Aí é a maturidade aí para lidar com o além. Com o além. Nos dias seguintes, continuei vendo essa menina passando pelo corredor e indo para o escritório. Mas também conseguia vê-la dentro do cômodo, olhando pela janela que dava para a escada. Por mim, desde que não mexesse comigo, estava tudo bem. Então, outro dia, algumas semanas depois, meu pai perguntou por que eu não teria avisado que havia trazido uma amiga minha. Vou chamá-la de Jezebel para casa. Falei que eu não havia convidado ninguém, mas ele insistiu que a viu passando pelo corredor e indo pro meu quarto. Meu Deus. Aí que eu percebi, Jezebel era loira e muito parecida com a menina que eu via pela casa. Pô, mas também, Rob, demorou pra entender, hein? Demorou, né? Pô, você não chamou ninguém que tava vendo o espírito? Tive então que explicar sobre a aparição que eu via, e meu pai ficou bem mais assustado do que eu. Mas também não poderia fazer nada. Todo mundo muito racional. Todo mundo assim, não, ela mora aí, tá mas tranquilo. A gente que tá atrapalhando. Passamos meses vendo ela em casa, indo de um lado pro outro, sempre no mesmo caminho. Virou uma checagem diária entre mim e meu pai, na qual nos perguntávamos sobre a menina e confabulávamos sobre o caso. Chegamos à conclusão que o quarto dela deveria ter sido o que na época era o nosso escritório, e agora ela estaria confusa dentro da casa. Pô, mas todo dia ela tá confusa, ela é burra? Pô, mas avisa ela um dia, né? Ficaram meses vendo ela confusa. Não é aí, tá aqui, ó. As aparições só pararam após um dia específico em que sonhei com ela indo até a borda da minha cama e me contando sobre a vida dela. Não lembro a maior parte dos detalhes. Porra, era a parte que tinha que lembrar. Mas sei que ela me confidenciou muita coisa. E eu a confortei, dizendo que ela deveria se desapegar daquele lugar. Depois disso, nunca mais a vimos.
E a casa, apesar de continuar com um clima de filme de terror, nunca mais foi assombrada. Agradeço demais por terem lido meu e-mail. E não posso deixar de dizer que amo o podcast e escuto todos os dias. Inclusive, maratonei todos os episódios nas 36 horas de voo da minha viagem mais recente. Beijos, abraços e obrigado mais uma vez. Gente, muitas coisas pra falar com o Robin, né? Muitas coisas. Primeiramente, onde que você foi que deu 36 horas de voo? Eu só quero falar sobre isso agora. Você foi pra Dubai, você foi pro Japão. Ou você fez uma escala no Mato Grosso de 26 horas, voltando pro Rio de Janeiro. Acontece também. Caralho, também. Ficou preso no aeroporto. Nossa, eu já vi uma passagem cretina que eu quase comprei por causa do preço. Que era pra Salvador, você fazia uma escala de 7 horas em BH. Mas eu falei, nossa, eu mereço mais. Eu pensei assim, eu mereço mais. Cara, é uma sensação de perda fazer uma compra dessa, né? Nossa, é assim, eu me sinto uma idiota, né? Eu sou uma idiota, é isso que acontece. Mas, Robin, ficamos aqui muito na expectativa de descobrir essas 36 horas. Eu acho assim, muitas perguntas, tá? A primeira é, você vê uma menina loira todo dia na sua casa. Primeira coisa que você faz, você vai embora. Acabou. Você vai ficar lá morando com a menina loira? Porque assim, o seu pai viu ela indo no teu quarto. Uhum. Então, por mais que vocês estivessem vendo ela fazer o mesmo caminho, vai saber o que ela fazia quando vocês não estavam olhando. É isso, não é só quando você tá olhando, né? A pessoa, o espírito tá vivendo ali. Exato, tá vivendo. E aí você vê, tipo, ela... Eu já fiquei imaginando, já fiquei tensa, porque eu fiquei imaginando todo dia ali vendo ela de costas indo pro escritório. Uhum. E vai quando ela dá uma viradinha. Caralho, ela deu uma viradinha, olhou pra ele, fudeu. E é todo mundo muito educado nessa história, né? Porque é um espírito que só quer andar. Exato. Ela só quer fazer a caminhada do dia ali, porque ela, né, precisa fazer exercício. Precisa gastar o exercício dela. Porque não tem uma troca de olhar, não tem uma palavra, não tem um acenar. Meio tipo, passivo, né? Tipo, ela só parou de quando ele sonhou com ela, mas também ele não lembra, quer dizer, não deve ter sido tão importante o que ela falou. Pois é, ao mesmo tempo que ele resolveu tudo isso nesse sonho, ele não lembra de nada. Exato. E aí descobriu o pai que tinha que fazer alguma coisa. Falou assim, então agora a nossa brincadeira, vamos acompanhar o dia a dia dessa menina. O dia dela. Cheia de confusões. Eu acho que eles deviam ter no mínimo feito um diário, então. E aí fizesse um livro. Tipo, olha, essa é a história da loira que morava na nossa casa. Porque pesquisar, né, gente? Porque tem que ter tido uma história aí. Essa menina morreu nessa casa, ué, não tem como. Sim. Não, é uma menina de 9, 10 anos. E eu queria entender quantos anos ele tinha aqui, né? Porque o pai também vem com essas que é do tipo... Ah, você trouxe uma pessoa aqui em casa. Pô, é uma amiga, então... Trouxe uma amiga, mas peraí. Tem que ser mais ou menos da idade dele, né? Pra ser uma amiga. Tipo, ele não vai ter 20 anos, uma amiga de 10. Não, mas aí você... Tipo, você realmente achou que era uma amiga do seu filho que ele trouxe escondido pra casa, sabe? Tipo, e claramente ela tava vestida como espíritos se vestem. E ele falou, até os meus 15 anos morei na casa da minha avó. Então foi até os 15 anos mesmo, deve ter sido... Por isso que tinha uma idade próxima da menina, né? Mas realmente ficou meio esquisito, né? Seu pai achar que era uma amiga, tipo... Do nada você traz, ele vê e ninguém fala nada. Enfim. Não, mas muito boazinha, né? Deu vontade de conversar, de conversar. Porque eu não ia conseguir ficar meses vendo um espírito lá sem querer... Sem saber, sem querer pesquisar. trocar uma ideia ou minimamente testar. Exato. O espírito. Do tipo, vamos trocar todos os móveis pra confundir. Ela acha que vai entrar no escritório e hoje lá é o meu quarto. É o meu quarto. Tipo, pô, vamos gerar entretenimento. Ia gerar um entretenimento. Ver, tipo, o que ela vai fazer. Se ela muda de lugar, se ela muda de caminho, de mas é muito admirável isso. Uma criança que vê um espírito e age normalmente. Pra mim, eu não consigo imaginar nessa situação de eu ver um negócio desse e falar assim... ela deve ter morrido aqui, né? Não vai ser eu que vou perturbar. Amanhã a gente vê o que é. Exatamente. Pô, não dá. Eu não sei, não. Eu tô de boa. Bom, o próximo caso se chama Corote Genérico Amaldiçoado. Pô. Já sei que não é espírito, isso. É ressaca. Avisa. Exatamente. Pode chegar no final. Não sei se eu tava bêbada ou se era um espírito. Exato. Tava bêbada. É isso. Olá, Mabê e André. Meu nome é Cíntia, sou de Curitiba. Amo demais seu trabalho, Mabê, sua energia e seus looks. Tirei foto contigo no Shinobi Spirit aqui em Curitiba. Eu tava de peruquinha rosa Chanel e foi incrível te conhecer pessoalmente. Amei.
Bom, meu caso aconteceu muitos anos atrás, acho que lá por 2012. Uma das minhas galeras de amigos sempre organiza um eventão de ir todo mundo pra alguma praia ou chácara em algum feriado anualmente. Como na época éramos todos bem mais pobres ainda do que hoje, ficamos numa casinha de madeira com 3 quartos minúsculos da mãe de uma das amigas. Gente, era papo de umas 25 pessoas. Pelo amor de Deus. Quem nunca, né? Colchão no chão. É. Vambora. Até hoje não sei como a gente conseguia se virar em tão pouco espaço, com apenas um banheiro. Meu Deus. Um banheiro, 25 pessoas. Virou reality da Record, rapidinho. Do nada, virou fazenda. Com tão pouco dinheiro por 4 dias. Mas quem quer viajar dá um jeito, né? De perrengue em perrengue, acabamos conhecendo vários lugares lindos e fizemos festas inesquecíveis. Enfim, quando chegamos na casa, vimos um corotinho. Na verdade, era um corote de marca genérica. Gente, um corote. Ah, o corote genérico. Não era nem um corote. Ela falou que viu o corotinho, eu imaginei que era um personagem, sabe? Deu dolinho. Ela viu o fantasma, é o corotinho. Vem te assombrar. Não, tinha um corote de marca genérica em cima da geladeira. Ele parecia estar lá há muito tempo, que eu lembro tava até meio empoeirado. Era daquele sem sabor, da pior espécie possível, bem coisa de pinguço. Não vou lembrar detalhes porque faz 1000 anos, mas lembro do pessoal zoando que era o mé do santo, a bebidinha proibida, o gole da entidade, coisas assim. Essas coisas, gente. Começa assim, né, gente? Começamos o rolê, muita bebida barata, música, violão, carteado, aquele rolezão de respeito mesmo. Com 27 pessoas numa casa. 27 pessoas numa casa. Porém, logo os problemas começaram a aparecer. Levamos o tal corotinho pra praia e algum bêbado da galera teve ideia de jogar no mar pra Iemanjá. Quero deixar claro que não apoio poluir o mar assim por zoeira, oxe, pra quê? Chegando, não, foi mexer, né? Não, e não só isso, eles deram um corote fudido, tipo, batizado pra Iemanjá. O que eles esperam que a Iemanjá vai dar em troca? Tudo que aconteceu com eles agora é problema deles. Chegando novamente na casa, uma das meninas deu falta da sua carteira. Todo mundo tinha ido pra praia junto e deixado a casa trancada. Não entendi se alguém entrou na casa, se foi alguém do rolê, enfim. Fui verificar minhas coisas e minha carteira, que estava bem guardada no fundo da mochila, também foi furtada. Ao todo, 5 meninas perderam as carteiras e começou a se formar um clima terrível. Eu fiquei muito chateada, porque realmente na época qualquer real era muito importante. Eu fui lá pra me divertir e espairecer. Agora iria voltar com mais um problema. O engraçado é que apenas carteiras de mulheres foram furtadas. E por cima da mesa tinham relógios e outras pequenas coisas de algum valor. Mas só levaram as 5 carteiras. Gente, ia ser manjar, hein? Eu estava extremamente desanimada, mas como ainda era o primeiro dia, fui tentando esquecer. Nossa, no primeiro dia já é foda, né? Nossa, vai embora. Vai embora. No primeiro dia acontece tudo isso. Já foi muita coisa, já. Em uma das noites, a maior parte do pessoal resolveu sair pra um karaokê ou algo assim. Deus que me... Como combinamos agora de nunca mais deixar a casa vazia, eu fui uma das pessoas que resolveu ficar em casa. Ficamos em 4 pessoas, sendo 2 caras. Pô, todo filme de terror tem esses 4 idiotas que resolvem ficar pra tomar conta. E vão morrer na hora. Estávamos todos na cozinha bebendo e conversando. Lá fora um breu total. A casa ficava numa rua de terra com pouquíssima iluminação. Do absoluto nada, chegou uma daquelas caminhonetes 4x4 gigantescas, numa velocidade alta, e estacionou no quintal da casa, que não tinha portão nem muro na frente. Entramos em pânico, porque já estávamos sentindo um clima muito estranho. Era 1 da manhã e não tinha ninguém no rolê com um carro daquele. Na minha cabeça já passaram 1000 coisas que poderiam dar ruim. Os meninos começaram a procurar algo para segurar, para se defender. Olhos arregalados, um surto só. Eis que sai do carro 3 pessoas e um dos amigos que estava na casa reconheceu uma delas, que era uma colega de trabalho dele, que ele tinha passado o endereço e comentado que poderia passar lá para participar da socialzinha em algum momento desses 4 dias. Já tinha 27, porque não pode ter 28, né? Gente do céu, mas poxa, precisava ser tão tarde, de forma tão dramática. O carro entrou tão rápido lá que assustou todo mundo. Passado esse susto, não, e aí chegou mais 4 filho da puta nessa casa e tá tudo bem. Passado esse susto, coisas estranhas continuaram a acontecer. Como falei, não vou lembrar detalhes, mas os sentimentos, a energia era de que algo estava diferente, fora do lugar. Como se não fosse pra gente estar lá. Nenhuma outra viagem teve esse clima estranho e pesado. Outro acontecimento marcante é que um dos garotos quase morreu afogado. Mas outros pequenos acontecimentos aqui e ali foram nos deixando muito cabreiros.
Por fim, último dia, todo mundo arrumando a bagunça, tal, lavando a louça. E quando a gente dá conta, estava lá o corotinho amaldiçoado em cima da geladeira, no mesmo lugar que tínhamos encontrado. Desculpa o textão, espero que continue sempre seu trabalho incrível. Desejo tudo de bom pra você. Beijo, Cíntia. Como assim? Não, é tudo isso, aí a última frase é essa. Essa aí ela vai embora. Tava lá o corote. Mas e as... Mas tava a garrafa só? Tava com o líquido? E as carteiras, né? Tava com líquido. E aí? Gente, Qual que é eu vou entrar aqui nesse e-mail pra ver se... Pô, não faz isso com a gente, não. Não, Cíntia, como assim? É isso mesmo. Olha lá. Não tem vergonha, hein? Não tem vergonha de fazer isso com a gente. Menina, não. Poxa que absurdo, Cíntia. Quer dizer que vocês realmente perderam. Eu achei que as carteiras iam estar lá junto. Eu achei que... Né, seu corotinho. Só que assim, eles jogaram o corotinho no mar. Não era pro corotinho ter voltado. Esse é o clássico também do... Você quer se livrar de algo e volta, né? Você assistiu um filme argentino de terror recentemente, que eu assisti também, que é sensacional. O Mal que Nos Habita, né? Muito bom. O Mal que Nos Habita, que é uma aula aí de o que não fazer com alguém que está possuído, tá? Exatamente. E acontece isso também com boneco de filme, Annabelle, que é isso. Você bota o bicho no lixo, ele volta. Você vai chegar lá, ele volta. Não adianta pôr o bicho no lixo, tem que dar um jeito de destruir. E o corotinho virou o personagem aí, né? Ele virou o personagem. Cada país tem o seu... tem a sua Annabelle, a sua Annabelle, exatamente. Eu acho que um corotinho genérico é um bom nome, assim, pra um filme de terror. Né? O corotinho genérico amaldiçoado. Não, e aí tem as carteiras. E aí o corotinho voltou. Qual o recado que ele deixa nisso tudo? Eu não sei, tipo assim, perturbou Iemanjá. A Iemanjá foi machista, porque só roubou as... sororidade, né? Ela roubou só de mulher. Ela roubou só de mulher e não roubou nada dos homens. E aí aconteceu coisa esquisita, aí chegou os fulano lá, os 4 pessoas. E essas pessoas chegaram pra quê? Gente, quem que chega 1h do nada? Esquisito. Eu achei bem esquisito. Essas 4 pessoas chegarem logo depois de um assalto e de um corotinho amaldiçoado sendo jogado no mar pra Iemanjá. É verdade, acho que eles podem ser suspeitos aí. Super. Mas que eles chegaram, 12 horas depois da história. Não, é muito cena de filme, quem dirige caminhonete 4x4 assim, pra chegar 1h na casa dos outros? Não, tem que ter alguma coisa. Cíntia, vamos investigar aí. Eu sei que você falou que faz muitos anos isso, mas eu preciso que você investigue aí essas 4 pessoas que chegaram e entender se hoje eles tomam algum corotinho. E essa casa é a casa da mãe de uma amiga, não é isso? Começa? Ninguém foi perguntar pra ela do tipo... De que ela morava, é uma casa que tá pra alugar, é uma casa que tá abandonada, a mãe morreu e essa casa ficou pra menina e aí eles foram pra lá. Exatamente. A mãe é alcoólatra, bebia o corotinho genérico. Tinha o corotinho. Não, e o pior de tudo, assim, não tinha muro, não tinha o portão, quer dizer, era uma casa que, eu não sei nem porque eles estavam preocupados de roubar, porque não tinha nenhuma chance de não ser roubado. Gente. Sei lá, estranho. Vamos pra próxima aqui, então? Bora. A história é Visitante X. Olá, Mabê e André. Tudo bem? Me chamo Marcos. Sou fã do Casos antes de se tornar um spin-off do Modus. Morei em uma cidade no interior de Minas Gerais. Já é excelente. Interior de Minas Gerais é coisa boa. Temos. Por muito tempo. O que torna extremamente comum casos sobrenaturais. OVNIs ou até mesmo casos criminais se tornarem temas rotineiros para discussões e encontros familiares. Minas Gerais é tudo pra gente, né? Ai, gente, amo. É OVNI, não tem como. Já sei que é OVNI. Já sei que é OVNI. Esse relato aconteceu na chácara da minha família, um ambiente bucólico cercado de montanhas e uma vegetação baixa e dourada, que tornava os dias prazerosos e tranquilos. Porém, quando a noite cai, tudo se torna escuro e solitário. A ausência do som da cidade é preenchida pelo som dos ventos e o cantar dos grilos. Vez ou outra, é possível escutar barulhos no lago, quando os sapos pulam na água. Caramba, hein? Cheio de detalhes bonitos. Eu achei assim, poético. É, poético. Né? Quero ver que horas que vai ficar assustador. O vizinho mais próximo fica a uns 40 minutos de carro, o que torna o ambiente libertador um pesadelo quando o sol se põe. A chácara foi construída entre os anos 60 e 70. Então, quando se entra, passa muito a sensação de casa do serial killer. Piso de madeira escuro e encerado. Caramba.
Paredes com quadros sem critério nenhum, anjos, santos, palhaços e paisagens sem sentido. Fotos de família, qual família? E uma parede de cor amarelada. Essa boa pergunta, que família? Que família? Um longo corredor ligava os quartos e tinha no final uma porta que levava à área de serviço e o banheiro, que ficavam na área externa. Banheiro e área de serviço na área externa já dá merda. Vai dar ruim. O banheiro dividia a parede com uma despensa, a qual era fechada com uma cortina com formas geométricas e cores vivas, bem psicodélico. O local que hoje descrevo de forma sufocante era a felicidade das férias de fim de ano quando eu era menor, onde durante as épocas festivas toda a família viajava 200 quilômetros para se reunir. No final de 2005 não foi diferente. Eu tinha 5 anos e passaria minhas férias no interior como de costume. A única coisa que fugia do habitual é que desta vez, ao invés de ir com a família toda, minha mãe e eu fomos uma semana antes. Então era eu e ela no meio de uma imensidão de mato. Na primeira noite eu já não me sentia confortável. Desde o momento que chegamos parecia sempre que estávamos sendo observados. Minha mãe até me chamava para ir ao banheiro com ela e me colocava sentado do lado de fora da porta. Brincávamos que era o guarda-costa dela. Que coisa boa botar a criança ali. Tipo, já essa mãe também te deixou com medo, né? Porque se ela te chamava pra ir no banheiro junto com ela, deixava ela pra fora de guarda-costas, você já tava... Pois é. Ou seja, se tivesse acontecido qualquer coisa, você ia ser o primeiro a morrer. O banheiro que usávamos dentro da casa quebrou a descarga no 3º dia. Então só sobrava o do lado externo da casa. Nem fudendo. Minha mãe me acordou em uma madrugada, por volta de 1h30 da manhã, me sentou em cima da pia da área de serviço e na minha visão ficava apenas a densa escuridão que cercava a casa, a porta do banheiro e a despensa. Eis que, de repente, uma mão preta, de dedos pontudos e magros, surgiu puxando a cortina que a tapava. Um frio dominou meu corpo, fiquei imóvel, sendo incapaz até mesmo de gritar. A figura pouco a pouco foi puxando a cortina e se revelando. Um ser de aproximadamente 2 metros surgiu. Sua pele parecia uma borracha escura. Não possuía genitais, nem roupas. O rosto dele estava virado para dentro da despensa. Chamei a minha mãe e ao perceber a voz trêmula e chorosa, ela deu a descarga e a criatura se virou. Consegui ver que não possuía rosto, apenas um X, que era cravado em seu rosto. Era possível ver os músculos e a carne em seu interior. Meu Deus. Eu tapei o rosto com as minhas mãos e escutei a porta destrancando, finalmente. Minha mãe me pegou e, em desespero, me levou para dentro da casa. Até hoje não sabemos o que foi. Só sei que no outro dia, bem cedinho, fomos para a casa de uma tia-avó que morava umas 2 horas da chácara e só voltamos quando o restante da família chegou. Acho que é isso, né, gente? Acho que a lição é: não fique sozinho no mato. Só em 2 pessoas, né? Caramba. Não, eu não voltaria nem com o resto da família depois. Ai, esperou chegar o pessoal. E daí, né? Cara, um bicho de 2 metros com um X na cara. Imagina, um demônio de 2 metros com uma garra olhando pra você, puxando a cortina. Eu acho que assim... Eu já contei aqui, eu já contei pra você a história lá quando eu morava na chácara em Imbu, né? Da mão na janela. Da mão, Que é muito esse rolê, que é tipo, a gente não sabe o que é até hoje. Exato. Uma pessoa não podia ser porque os cachorros iam latir. Exatamente, tipo assim, é uma mão de quem, né? Tipo, que uma mão de quem. Então, eu entendo essa coisa de você ver coisa que você não sabe explicar. Uhum. Só que ele viu muito, né? Ele viu muito, ele viu um corpo de 2 metros, né? Ele que dava pra ver o interior. Que dava pra ver a carne, quer dizer, era um negócio... Meio dilacerado, um negócio meio... Parece um monstro mesmo, assim. Olha, eu tô com você, André. Acho que assim, não voltava. Não, a jamais. família falava, gente, então é isso, um beijo. Não, porque aí você conta pras outras pessoas quando elas chegam? Tem que contar. Então, aí essas pessoas vão ficar. Né? Hoje você fala assim, bom, segredo nosso. Segredinho nosso. E eu acho que não só deve ter contado, como as outras... Tipo assim, talvez uma criança tenha ficado traumatizada ali. Ah, sim. Né? Tipo assim, traumatizou alguém da família... Alguém ficou esperando. Estamos falando aqui de 2005, né? Então é uma época aí de traumas, né? Todo mundo que foi jovem aí nessa época aí adquiriu um trauma aí de um familiar. Eu acho que vale falar, tipo, quase 20 anos depois, quer dizer assim, não teve mais nada. Tipo assim, isso foi a última coisa que aconteceu, Marcos? Conta pra gente, porque eu acho que essa casa aí tem uns dons de ter acontecido mais coisa. Vai ter que passar pra frente a casa. Vai ter que passar pra frente. Deus me livre. É o que a gente tava falando antes, assim, é coisa que, assim,
tem que passar pra frente. Porque o negócio é, se você demolir, você vai acabar com o demônio. Aí não tem filme. Entendeu? Então você tem que passar pra frente. Mas aí o demônio pode ficar muito puto, porque se a casa é dele e você demole, assim, ele tem apego àquele lugar, aí ele vai atrás de você. É verdade. Então só vai embora, só passa a chave pra alguém. Só passa a chave pra alguém e fala, ó, boa sorte. E fala que o imóvel é lindo, nunca teve nada, o único dono. Que isso, o único dono. Boa, bom. Tamo aqui agora, o próximo caso, que é Fantasma da RH. Que não, quem nunca, né? Olá, Mabê e André, tudo bem? Meu nome é Ana Laura, tenho 21 anos e nasci e cresci em Mogi Guaçu, uma cidade do interior de São Paulo. Minha cidade não é tão pequena assim, mas é bizarro. Teve até cobra dentro do McDonald's. Juro já terem visto chupacabras, lobisomem. E por aqui já apareceu até um diabo loiro que provocou diversos acidentes e mortes. Não é muito bom ela botar a cobra do McDonald's na frente de todo o resto? Sim, como se o resto fosse do tipo, o demônio loiro. Exato. Chupacabra. Chupacabra, lobisomem, mas e a cobra? Mas a cobra do McDonald's, a galera só fala disso. Será que acharam que era uma linguiça? A gente voltando aí. A gente voltando pra história. Hoje quero contar sobre algo muito bizarro que ocorreu comigo no meu antigo trabalho. Antes de mais nada, preciso falar que meu antigo trabalho tinha fama de mal assombrado. Começamos bem. Boa notícia. O prédio comercial foi construído num terreno muito antigo e o dono do terreno era um japonês que tirou a sua vida ali mesmo. E pelo jeito, seu espírito não saiu de lá. Eita. A sala que eu trabalhava tem 2 paredes de vidro enorme. Por conta das paredes, todos conseguem ver livremente o setor ao lado, que era o setor comercial, e um pouco mais atrás o do RH, porque era tudo de vidro. Uhum. Como os outros funcionários também conseguem ver quem tá dentro da sala, todo mundo tem uma mania de ficar chamando com gestos de mão. Pois bem, eu almoçava às 11, lembro que nesse dia específico, meu gerente estava reclamando muito porque não conseguia falar com nenhuma das funcionárias do RH, nenhuma das 2. Quando era 5 para as 11, eu me levantei pra ir almoçar. Gente, isso pra mim é um caso bizarro aqui. Que almoço às 11? Eu tenho vontade de almoçar às 10h30. Mas não é o que eu vou fazer isso. Tá. Não, eu pior que eu conheço gente que almoçava às 11. Tem gente que fazia isso pra poder fugir dos horários na agência. Pra fugir dos horários. Porque quando você almoçava ao meio-dia, você tinha que entrar na fila pra esquentar, né? É um ambiente saudável, né, da agência, né? Que nem almoçar em paz você consegue. Nem almoçar em paz você consegue. Porque só tem a porra do micro-ondas. Bom. Tá, então essa gata aqui fugia aqui desse horário, né? Vou chutar. E aí o chefe dela pediu pra ela ver se os funcionários estavam no setor. Eu olhei pra sala e vi uma mulher com os cabelos pretos compridos. Eles estavam bem jogados perto do rosto dela, de um jeito meio Samara do fundo do poço. Ih. É importante falar que no RH trabalhavam 3 mulheres e, portanto, haviam 3 mesas. Uma das funcionárias estava afastada por depressão. E essa mulher que eu estava vendo estava sentada na mesa dela. Mas eu não me assustei na hora, pensei que fosse uma das funcionárias, porque quando ela alisava o cabelo, não ficava tão bonito assim. Ih, já arrepiei. E além disso, essa mesma funcionária vivia usando a mesa da senhora que estava afastada. Eu respondi a fulana, lembro de ter falado pra ele, desviando o olhar do setor por uns segundos. Ele tentou ligar de novo e ninguém atendeu. Nisso, ele me pediu pra chamá-la. Eu estava pronta pra chamar, mas quando olhei de novo, a mulher me encarava e mostrava mais do rosto, que era branco feito papel. Uma voz na minha cabeça me alertou a não chamar e, óbvio, eu obedeci. Até porque nesse momento a mulher não tinha um rosto familiar. Dei um migué, falei que elas deveriam estar ocupadas e saí pra almoçar. Nesse meio tempo, até esqueci da Samara CLT. Estava com tanta fome que segui super feliz pelo elevador. O importante era comer. Eu apertei o botão do elevador, sem saber que a confirmação viria segundos depois. Quando a porta abriu, dei de cara com as funcionárias do RH. Eu passei mal na hora, perguntei se alguma delas estava na sala. Mas acabou de ver ela no elevador, como é que elas iam estar lá? Elas negaram e falaram que estavam no setor do primeiro andar há mais de meia hora. Ou seja, não era nenhuma das 2. Um arrepio fortíssimo atingiu meu corpo, mas resolvi ignorar. Fiz uma oração e segui a vida. Até contei pro meu gerente, mas ele também resolveu não se prolongar no assunto. Quem tem conta pra pagar não pode ligar pro fantasma corporativo. Foi isso, gente. As pessoas podem até tentar achar uma explicação, mas sei o que eu vi. E só quem já passou por isso tem a certeza familiar no mundo espiritual.
Um beijo, dou muita risada ouvindo o podcast. Acabou também? Acabou também. Acabou, é isso, né? Eles esperem chegar lá no auge, com a bichinha lá no RH. Mas eu tô com você, gata. Você falou que você viu o espírito, eu acho que é isso. Agora, o que essa mulher tava fazendo no RH? Tipo assim, não tem um lugar melhor. Então, eu sempre fico pensando nisso. Porque assim, se eu morrer e tiver que fazer bico no RH de firma… Acabou. Aí, porra, aí… A não ser que você esteja lá, tipo, você aproveita pra olhar os salários das pessoas. Se fulano já teve algum… Acho que não vai ter muita coisa legal, não. Não sei nem se é bom, né, ver isso. Aí você vai ficar triste depois. Mas, puta, eu morri ganhando 1.800 PJ. Caralho, meu amigo fazia a mesma coisa que eu, ganhava 1.000 a mais. E sim, história verdadeira. Hashtag Eu achei que a história é pra um lado que é do tipo, a menina que tava afastada teve algum problema, e aí meio quase como se fosse a versão dela já morta, já entendeu? morta, eu também achei que tipo, ela foi afastada por depressão, aí eu falei, putz, morreu, se matou, tomou remédio, aconteceu alguma coisa, e era ela já com a skin morta. Com a skin morta. Já adquiriu a skin morta e voltou pro trabalho. Voltou, que é pior, né? Pra fuder a galera do RH. Será? Pra, tipo, dar uma vingada ali? Porque e a outra coisa que eu pensei, será que era o japonês de peruca? Porque começou a história falando que morreu um japonês. Morreu um japonês, e eu fiquei com isso na cabeça. Eu também fiquei com isso. Na verdade, não teve nada. Não assim, teve japonês. É que ela disse que o espírito dele pode ainda estar lá. Mas se ele tá lá, ele teria que estar usando uma peruca, né? Pois é. Porque ele não tava com o cabelo comprido. Agora, pensando ainda pelo lado da mina do RH, que morreu. Eu sei que ela não morreu, porque ele não falou aqui. Mas assim, matamos a menina do RH. Cara, você morre, você volta pro RH. Tipo assim, eu acho que é um castigo, né? Ou é uma vingança, né? Ou é do tipo, aquele trabalho fez muito mal. Tá. Por isso que ela entrou em depressão e agora ela vai lá pra se vingar. Pra se vingar, e vai tirar 0 do salário das pessoas que fizeram mal pra ela. Eu acho que pode ser um caminho também. Ou então, tipo, um dia vai chegar e vai mexer ali vai sacudir os arquivos do RH e aí as pessoas vão ter que… Vai misturar tudo. O papel, vai desarrumar aquela pilha de documento. Eu acho assim, gente, com todo respeito a quem trabalha com RH, né? Mas eu acho assim, a gente eu sou 100% Michael Scott com o Toby, né? Se tiver, quando ele fala, se tiver o Toby… Como é que ele fala? Se tiver o Toby, o Hitler, sei lá, dentro de uma sala eu tiver 3 balas, eu vou dar 3 tiros no Toby. Pra mim isso é sensacional, porque ele mostra como a gente não sabe lidar com o RH, né? Porque criamos uma dinâmica horrorosa, né? Uma ambiência, sei lá, horrorosa. E a gente odeia o RH. Tipo, toda vez que a menina do RH entrava na nossa salinha, a gente ficava assim, ai meu Deus, vai ser alguma burocracia. Cara, não é culpa dela, sabe? E a gente é uma postura do Toby no The Office, que ele é uma pessoa chata, sem energia. Muito. Então, tipo, ele é a pessoa que, tipo… Ele começa a falar, as pessoas já ficam irritadas. As pessoas, eu preciso pegar uma coisa e jogar nele. Exato, Por que esse cara tá falando? Tem um personagem naquela série, What We Do in the Shadows, que é o que se alimenta de energia dos outros, que é o cara da firma, chato da firma. Que ele é muito a figura do Toby do RH. Que é do tipo, mano, esse cara ele é tão chato que ele vai levando sua alma embora, assim. Sim, o RH faz isso comigo. Sempre. Cara, eu tenho muita birra de RH. Sempre tive, sempre que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu já chegava assim, na mesinha da menina rindo, assim. Eu lembro da última vez. Isso assim, quando você tem o prazer de ter um RH na sua empresa. Porque durante muito tempo eu não tive RH, né? Então assim, você não sabe o que é pior, sabe? E aí quando teve também que começou, não, porque o jeito que você tira férias não é certo. Eu falava, caralho, mano, tá 6 anos que eu tiro férias do meu jeito doido e agora eu vou ter que mudar por causa da saia. Eu ficava puta. Não, a pessoa quer te ensinar a trabalhar. E a gente trabalha na parte criativa, cada um tem seu jeito de trabalhar. Exato. Então, tem gente que gosta de trabalhar à noite, tem gente que trabalha melhor de manhã, tem gente que prefere entrar tarde e ficar até mais tarde. Sim. Tem a ver com o nosso jeito de trabalhar. E aí vem uma pessoa e fala assim, não, o jeito certo de trabalhar é esse. Aí você já pega uma birra e fala assim, mas como assim? Seu jeito de trabalhar é assim, o meu não. Exato. Quando eu tinha que… Nossa, pra mim… Gente, vou chorar aqui. Quando eu tinha que preencher o timesheet… Cara, gente do céu, que é tipo assim…
Que é quando… Eu sei que é importante, que enfim, blá, blá, mas assim… O que é o timesheet, pra quem não sabe, né? O timesheet basicamente é você falar tudo que você fez no seu dia, só que você vai separando por projetos. Então, tipo, eu trabalhei com… Eu fiz isso, só que assim… É muito complicado, de novo, quem trabalha com criatividade, ter isso, entendeu? Tipo assim, durante uma hora eu fiquei pensando numa ideia pra esse projeto. Tipo assim, é difícil você colocar isso em palavras. Sim. E como eu nunca preenchi o timesheet corretamente, que deveria ser diariamente, chegava no final do mês, era Já tipo, esse projeto aqui eu fiz 3 dias, esse projeto aqui eu não sei o quê. Aí você preenche que nem o seu cu. Aí depois chega esses horários, é assim que a galera vai fazer pra poder calcular. Tipo, olha, esse projeto aqui, a gente pode pedir isso porque tá gastando muitas horas da Mabê, então não sei o quê. E no fim não resolve nada, porque a gente preenchia tudo errado. Então, assim… Timesheet é uma prestação de contas de horário seu. Nossa, né? que ódio. Que as pessoas fazem com notinha fiscal. Exato. É com o tempo que você gasta tendo ideias. Olha, já tive muitos problemas no RH. Eu chegava rindo no RH. Que ela olhava pra mim, ela já ria. Ai, Mabê, o que você vai inventar dessa vez? Oi! Chegava toda fofinha. O fantasma do RH não precisava nem ter fantasma de verdade, né? Não precisava nem do só fantasma. O clima. Só o clima já é o clima propício. Novamente, perdão pra quem trabalha no RH. Prometo me Mas melhorem, tá? Mas melhorem. Porque, gente, não dá. E aí eu quero que vocês vão ter… como é que fala? O direito de resposta, tá? Prometo que vocês podem responder aí. Você não me chama esse dia de ler essas respostas. E eu vou trazer o André de novo. Não, vai ser só lendo o direito de resposta de você. Tem que tomar 16 cafés antes de ler mensagem do RH. Meu Deus. Ai, sacanagem. Bom. Vamos pra próxima? Vamos. Gostei do título, hein? GOT e o controle fantasma. Coisa boa. Olá, Mabê e André. É a primeira vez que escrevo para o podcast. Meu nome é Adriano, sou de Belém do Pará e tenho um relato de um evento paranormal ou sobrenatural para contar. Antes de tudo, quero dizer que sou incrédulo em relação a esses assuntos, mas esse evento que aconteceu comigo me deixou com uma pulga atrás da orelha. É sempre assim, né? A gente não acredita, mas a gente viu um negócio. Aí aconteceu um negocinho aqui e fudeu. O ano era 2017 e minha tia, que mora em Barbacena, também no Pará, pediu para que eu ficasse na casa dela enquanto ela viajava para o Rio de Janeiro visitar seu filho e neto. Essa casa também é palco de outros eventos sobrenaturais. Já foi direto ao assunto. Por 2 semanas fiquei lá e parecia que tudo iria correr bem. Mesmo sabendo o que já tinha acontecido na casa, não fiquei com medo. Mas o que tinha acontecido na casa, gente? Que falou que já foi palco de outros eventos sobrenaturais, né? Mas podia ter contextualizado pra gente. Meu primo foi possuído. Exato. Entortou a colher. Mas em uma madrugada, eu estava recapitulando Game of Thrones e pausei o capítulo na abertura. Joguei o controle no sofá pra ir até a cozinha fazer um lanche. Dava pra deixar até a abertura rolando pra fazer o lanche, né? Ia voltar e ia estar no finalzinho. Enquanto eu estava na cozinha preparando meu lanche, cerca de 10 minutos depois de sair da sala, escutei a introdução de GOT tocar em volume alto, como se alguém tivesse dado play e aumentado o volume. É o espírito que gosta de… Muito assustado, corri até a sala e pausei novamente, ficando sem entender o que estava acontecendo. Não só isso, o ambiente ficou estranho, pesado, como se houvesse alguém ou alguma coisa com uma energia negativa, algo realmente ruim. Naquela noite não dormi, e Naquela noite não dormi, nos próximos dias não consegui dormir direito, com uma sensação de estar sendo observado o tempo todo. Esse evento aconteceu faltando exatos 3 dias para minha tia voltar do Rio de Janeiro. Por coincidência ou não, a data da volta dela coincidia com a data de falecimento do meu tio-avô, que faleceu na casa enquanto dormia, por causas naturais, assistindo GOT. Para deixar meu relato ainda mais intrigante, a sala era o lugar favorito do meu tio-avô, onde ele passava a maior parte do dia assistindo seus programas de TV favoritos. Poltergeist, assombração, algum espírito maligno, devido ao clima pesado que ficou, meu tio-avô puto querendo assistir a Batalha dos Bastardos, eu sinceramente não sei. Abraços e venham conhecer o Pará. Tenho várias lendas muito legais. Eu vou pra comer mesmo. Né? Do nada, não. Eu quero as lendas, eu quero o boto. Muitas questões aqui, hein? Muitas questões, vamos lá. Não era o tio-avô. Não era o tio-avô, porque foi antes dele morrer. Mas ele morreu na mesma época. Não, ele já tinha morrido.
Não, ele morreu, pelo que eu entendi, ele morreu no passar dos dias. Não foi, tipo, no primeiro dia. Não, mas tava aqui, ó. Pera aí. Pera, vamos... O VAR. Ó, a data da volta dela coincidia com a data de falecimento do meu tio-avô. Que faleceu na casa enquanto dormia por causas naturais. Então, não foi, tipo, no primeiro dia. Foi quando ela voltou. Então, foi depois de uns dias que ele tava lá, entendeu? Ah, mas é que assim, era o aniversário de morte dele. Ele já tinha morrido. Ah, entendeu? Eu entendi que ele tinha morrido lá, a data da volta da coisa. Não, mas acho que tá meio ambíguo, ele pode ter morrido lá mesmo. Putz, Mas bem que não, que ele falou que tava sozinho, né? Porque ela pediu. A não ser que ela pediu pra ficar na casa dela pra ficar de olho no tio-avô enquanto ela viajava. É que eu acho que ficou realmente dúbio, mas o que ele quis dizer é que a data da volta dela tipo, coincidia sei lá, um ano que o tio-avô morreu, tá? Essa é a data que ele tinha morrido. Tá. Por isso que foi o que eu entendi. Eu acho, porque senão talvez ele tivesse citado ele antes, né? E aí não ia ficar assustado, né? Porque aqui, ó, o que eu acho que não é o espírito do tio-avô, porque tios-avós não conseguem dominar o controle remoto a ponto de dar um play e aumentar o volume em pouco tempo. Tá. O tio-avô pediria ajuda pro sobrinho neto. Eu não consigo imaginar também o tio-avô assistindo Game of Thrones. Pois é. Né? Não sei. Eu acho que ele ia mudar. Não quero ser preconceituosa, mas assim, eu acho que não é uma coisa muito pra tio-avós, assim. Não, eu acho que não. Acho que é uma galera mais jovem, né, que assiste. Talvez ele tenha... vou chamar a atenção aqui. Mas tipo, pra quê também? Pra quê, porque exato. Aí o menino foi lá, depois não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ou ele queria assistir mesmo, e aí o sobrinho foi lá e interrompeu e falou, não, para isso daí. Então... Eu acho que era um espírito de alguém que é viciado em Game of Thrones. Uhum. E aí, quando ele pausou, porque hoje existe essa coisa que a gente... que hoje tá um saco pra assistir tudo, né? Porque antigamente você assistia as coisas no cinema, tal, não sei o quê. Ou você assistia na televisão mesmo. Não tinha essa coisa de pausar. Uhum. De passar uma hora sem mijar, uma hora segurando, acabou. Uhum. E hoje em dia a gente tem essa mania, né? Que a gente pode... Essa mania de viver. Não, por mais que seja uma coisa saudável, eu acho que também isso faz com que a gente atrase várias coisas. Que a gente poderia, Eu tentei pausar o SPTV outro dia. Tá vendo? Mas é vício mesmo. Vício. Você tá vendo o jornal e fala assim, putz, eu vou no banheiro. E aí fala, puta, o César Tralli ficou falando lá. E aí você vai no banheiro e fica meio assim, tipo, você volta logo. Exato, aumenta muito pra ouvir lá do banheiro. Isso. Então, eu sinto que é um espírito mais antigo, que não tá acostumado com esse nosso jeito de agir e que também tá protestando. Tipo, não vai pausar pra fazer lanche não, por que não fez o lanche antes? Entendeu? Eu lembro de vezes que eu, sei lá, às vezes que eu quando eu morava no interior, eu assistia filme todo final de semana. Na minha casa, na casa do meu amigo. Então a gente alugava fitas todo final de semana. E eu lembro que a gente fazia uma pipoca. E aí a gente colocava, dava play e nunca mais desligava. Sim. E hoje em dia não, é tipo... vamos fazer uma pipoca? Aí pega tal não sei o quê. Aí pede tal coisa, aí pausa porque vai buscar o iFood. Sabe? Tipo assim... A gente não respeita mais a arte, aquelas. Não, hoje você assiste filme como se fosse série. Tipo, você assiste um pouco, meia hora do filme, aí fala assim, vou dar uma pausa aqui. E aí amanhã eu continuo. Exatamente. Aí falta 15 minutos do filme. E você fala, cara, a experiência do filme é viver os atos, viver as coisas ali que acontecem. Exato. E eu já me peguei fazendo isso muitas vezes. Muito. Eu tava vendo um filme esses dias, gente. O filme tinha 2h30, não era tipo gigantesco. Mas eu assisti ele em 3 dias. E tipo assim, acabou, entendeu? Não tem como se absorver do mesmo jeito. É diferente de você sentar e tipo assistir aquele filme e você ficar, né, picotando. Acho que se eu produzisse um filme, eu ia ficar puta de ver fulano pausando pra fazer um lanche. Então eu acho que ou é um espírito de um cineasta que tá é um puto, protesto. é um protesto. Ou de um espírito que simplesmente falou assim, não vai pausar não, eu quero saber o que aconteceu. Porque Game of Thrones é viciante, né? Houve uma época que Game of Thrones era muito bom. Muito tempo atrás. Antes da última temporada. Na verdade, antes das 3 últimas temporadas chegarem, que Game of Thrones eu era muito doente, né? Eu conheci Game of Thrones mais tarde. Eu conheci, já tava na 2ª temporada. Aí você já fez aquela leva de assistir direto. Fiz aquela. Mas assim, era tipo, sei lá, 2013, 2014. Tipo, ainda foi no começo, assim. Por mais que fosse 2ª temporada, era uma época que demorava muito, assim, pra chegar as temporadas novas. Então eu consegui super ficar em dia e eu era muito obcecado, eu era muito, assim, viciado. Como a gente é hoje com Casa do Dragão. Com Casa do Dragão. Então, assim,
eu, como espírita, eu daria play. Eu falava, não, que lanche o quê? Caralho, eu quero assistir aqui agora. Não, eu fico muito puto com esse jovem que é tipo, botou na abertura e pausou já. Pra fazer lanche. Pô, espera então pra dar o play. Gente, a abertura é a parte principal. Que sensação que é essa? Que você coloca a abertura, dá 1 minuto de abertura, tá o nome da... Exato. Assim, lanchinho, hein? Lanchinho. Vou pausar. Gente, pausar faltando 58 minutos pra acabar o episódio. Pô, espera e dá exato. Ou assiste o episódio todo, ou não dá play enquanto não tiver sua comidinha na mão. Eu também acho. Tô do lado do espírito aí. A gente tá com o espírito aqui. Foram essas as dicas e vamos Foram essas as dicas? As dicas. Foram esses casos. Que tem dicas. Que tem dicas aí, cada um pega a sua dica Cada um tá com a sua dica, mas agora a gente vai pras dicas de verdade. Que são as dicas bizarras. Então vamos lá, quer começar? Mas tem que ser bizarra em que ponto? Assim, não precisa ser nada, é só dica mesmo. Que eu posso... Tipo filme, série, livro. Tá. Então eu vou trazer aqui a série que eu tô vendo agora. Do Jake Gyllenhaal, na Apple TV Plus, que é acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. Que é o nome que parece que já teve 28 coisas que chamaram assim, né? Não parece? Sim. Filme da Sessão da Tarde, Super Cine. Já teve um filme desse. Mas é a série do Jake Gyllenhaal lá. E que eu tô achando muito boa, assim. E é o Apple TV Plus, é muito legal, porque tem uma coisa do episódio semanal ainda, né? Sim. Não te entrega, assim, 10 episódios. Exato. Vai entregar 3, até um final do 3 que você vai falar assim, fudeu. Semana que vem eu tô fudido. Vai sair, eu vou ter que assistir. Vou ter que assistir. E aí vai seguindo um por semana. Exato. Eu acho que acabou agora, acho que entrou o último episódio agora, assim. Vai entrar. Que é o 8, Quando talvez, sair, né? já vai ter entrado. Mas então, atualmente não, vai ser essa quarta-feira. Tá, então… Eu tô assistindo. Já tem todos os episódios nesse momento. Já tem todos os episódios. E já temos a confirmação da segunda temporada. Então, que já gerou essa coisa do tipo, tá, mas… Quer dizer, eu tô preocupada pra saber o que vai vir na segunda. Eu fico puto com as coisas também, que é tipo, aí não resolve o crime, não resolve nada. E aí acaba no tribunal. E aí você fala assim… Aí, na próxima temporada, você vai descobrir, não. Pois é. E tá demorando, né? Porque as temporadas estão demorando pra vir. Agora, enfim, acho que teve a greve também. A greve também, acho que ferrou bastante. Mas é uma série que eu tô… que eu também tô gostando muito de assistir, tô amando. E falando em greve, enfim, temporada que vai voltar e tal… Em janeiro tem Ruptura, né, gente? Ruptura é uma das melhores séries já feitas, assim, de verdade. Assistam Ruptura. Não é minha dica de hoje, eu vou trazer uma outra dica. Mas assim, eu peço encarecidamente que vocês assistam Ruptura. Pare tudo que vocês estão fazendo. Também é da Apple TV, né? É da Apple TV. A Apple TV só tem série boa, gente. Tem muita coisa boa lá. Já falei, Slow Horse. Tem o Acima de Qualquer Suspeita. Tem… Morning Show. Nossa, tem muita coisa boa lá. Então assistam. E a minha recomendação, eu não sei falar. Aquelas, né? Ela com recomendação belga. Então uma série belga aqui. Não, é que eu não sei. É Supacell. Supacell, sei lá, da Netflix. Meio sci-fi lá, né? Meio sci-fi. Eu não sei onde vai chegar, mas eu tô achando muito divertida. E quando eu vi, pelo menos quando eu vi a matéria sobre ela, disseram que tava 100% no Rotten Tomatoes. Eu achei, assim, bem intrigante. Mas ela se passa no sul de Londres. E, basicamente, 4 pessoas, acho que são 4 ou 5 pessoas, elas ganham poderes. A gente não entende por quê. A única coisa que a gente sabe é que são 4 pessoas negras. Então elas ganham poderes do nada. Assim, tem poder de super velocidade, tem de super força. São poderes meio que a gente já conhece, assim. E ao mesmo tempo que um cara lá, que é o meio que protagonista, ele ganha um superpoder, ele descobre que a noiva dele tá correndo risco de vida. Então, eles meio que vão se reunir pra tentar entender por que eles têm esses poderes. Porque é tipo assim, são pessoas comuns, entendeu? Não tem nada que ligue eles. Aí do nada, imagina, um dia você ganha um superpoder. Então fica uma coisa meio esquisita. E é uma coisa meio tipo laboratório, sabe? Uma coisa meio estranha. Que a gente ainda não dá pra entender. E aí os superpoderes, tipo, os olhinhos deles mexem, assim, é meio engraçado. Mas eu assisti o primeiro episódio, os 2 primeiros episódios, e eu achei bem interessante. Então eu gostei bastante, tá na Netflix. Ele me passa uma vibe, é sci-fi, mas também é meio suspense.
E eu achei meio parecida, pelo menos essa parte com Stranger Things, aquela parte de tipo… Cara, parece que tem uns laboratórios estudando as pessoas, sabe? Porque tem uma coisa meio assim. Então eu não sei se, tipo, sei lá, se essas pessoas foram mexidas geneticamente. Não sei exatamente o que é ainda. Mas eu achei interessante. Você é a segunda pessoa que fala dessa série, fala que começou assistindo, que tá com medo, que pode ser que fique uma merda, mas que tá gostando. Sim. E é o tipo de série que eu vi o layout dela já, tipo, na plataforma, eu já fiquei meio assim, falei, pessoas com superpoder. É que eu sempre fico meio assim, sabe? Superpoder, porque eu falo, cara, já foi tão utilizado, né? Será que é legal? Só que assim, a série é muito bem feita, os atores são muito bons. Os 2 primeiros episódios, assim, tá bem legal. Tipo, realmente não achei ruim, sabe? Tipo, achei que a atuação é boa. Eu gosto também que é inglês britânico, a gente acaba consumindo muito americano. Então, eu acho que E é pequena, porque as séries britânicas são curtas, né? São 6 episódios. Curto e grosso. O britânico eu gosto disso. Curto vai direto, Gente, não tem que ficar enrolando. Não vão ficar enrolando. Então, são 6 episódios. Então, assim, eu acho que… Eu não sei, eu tenho um… Vou pegar essa dica, bom, pareceu bom. Mas provavelmente, quando sair esse episódio, eu já vou ter assistido todos os episódios dessa série. E aí vocês vão saber, procurem nas minhas redes sociais, nas redes sociais do André. Ser. Que aí vai que mudou tudo. Vai que a gente, tudo que foi falado aqui, odiou, vocês vão descobrir. É isso. E aproveitando, conta como que as pessoas fazem pra te encontrar. Pra me encontrar no Twitter, André Brant. Lá eu estou, enfim, falando coisas que surgem na minha cabeça que eu me arrependo depois. Quando furar o bolho o tweet, aí eu tenho que conversar com o Carlinhos Underline 26, explicar uma coisa pra ele. Mas tô lá. E sou Brant André no Instagram, onde, enfim, tamo lá, né? Fazendo cortezinho do nosso podcast, a nossa vidinha de Instagram. Tem o podcast Donos da Razão. Que agora é em vídeo. Que agora é em vídeo. E passa lá na Dia TV, toda terça, 6 da tarde. E meio-dia na terça no canal da Foquinha. E no Spotify, terça-feira de manhã já tá rolando. Bom. E agora ele é todo em vídeo. Então agora a gente tem que se arrumar. Mentira, né? A gente não se arruma pra gravar. E acho que é isso. Perfeito. Tamo aí. Obrigada por ter vindo de novo. Foi uma honra. Já quero mais. Sim, já vamos combinar. Que é isso, gente. É um surto atrás de outro. Quando a galera do RH responder, eu vou tá te chamando novamente. Nossa, eu desisto. Pra ser maravilhoso esse episódio. Desculpa, galera, de novo. A gente tá aqui zoando os Tobes. Você tinha que fazer um spin-off, que é o caso bizarro do RH. Vender pra uma empresa te patrocinar. Que aí é só caso bizarro de RH, que não necessariamente tem fantasma. E que deve ter um monte, né? Imagina o RH… Eu acho que o sonho de todo trabalhador é poder mandar um e-mail anônimo falando mal do RH. Exatamente. Aí, Wonder, fica aí, hein? Essa dica. Fica aí a dica. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.